Você já parou para pensar no poder que um simples grão de sal pode ter? Em um mundo onde muitas vezes buscamos respostas em orações, será que o sal, um elemento tão comum em nossas cozinhas, pode ter uma importância espiritual e mística que vai além da sua função culinária? O que se esconde por trás das passagens bíblicas que mencionam o sal? E por que Deus, em sua sabedoria, usou esse mineral para transmitir lições profundas sobre aliança, pureza e transformação? Todas essas perguntas serão respondidas no vídeo de hoje. Se você se interessa por esse conteúdo, já clica no botão de like e vamos para o vídeo. Em um mundo cheio de maravilhas e mistérios, a criação de tudo por Deus se destaca como um testemunho grandioso do poder e da sabedoria divina. Desde o vasto cosmos até o mais ínfimo grão de areia, tudo foi feito com um propósito específico. Entre essas criações notáveis está o sal, um simples mineral que, apesar de sua aparente simplicidade, carrega um profundo significado espiritual e prático. A Bíblia, nossa fonte eterna de conhecimento e fé, nos revela que Deus, com sua infinita criatividade, criou o sal para desempenhar papéis essenciais em nossas vidas. É fascinante pensar que Deus, o Criador de todos os elementos, também trouxe à existência o sal com um propósito divino claro. O sal, assim como todas as coisas criadas, não é um acidente do acaso, mas uma parte meticulosamente planejada do plano divino. Em Gênesis 1:31 está escrito: "E viu Deus tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom." Este versículo reflete que cada criação, inclusive o sal, foi feita com perfeição e intenção. Quando falamos sobre o propósito do sal, logo pensamos em sua função prática: temperar e preservar alimentos. Na Roma antiga, o sal não era apenas um tempero, mas também um meio de conservação de alimentos e uma forma de moeda. A palavra salário vem do latim salarium, que se refere ao pagamento dado aos soldados para comprar sal, evidenciando o valor essencial do sal na economia da época. Essa prática demonstra como o sal era valorizado e considerado indispensável na vida cotidiana e nas transações comerciais. Além de seu papel econômico, o sal também desempenhava uma função cultural significativa. Em muitas culturas antigas, o sal era usado em rituais religiosos e cerimônias, simbolizando pureza e preservação. Os romanos, por exemplo, usavam o sal em rituais de purificação e como um símbolo de amizade e lealdade. Essa importância cultural reflete a percepção de que o sal era mais do que um simples condimento, mas um elemento com profundo significado simbólico. Na tradição cristã, o sal é frequentemente comparado ao óleo, que também tem uma rica simbologia espiritual. Enquanto o óleo é associado à unção e ao Espírito Santo, o sal é visto como um elemento que preserva e dá sabor, refletindo a influência dos cristãos no mundo. A Bíblia nos ensina que, como o sal, devemos ser agentes de transformação e preservação em nossa sociedade, mantendo a integridade e a fé. À medida que exploramos o papel do sal na história e na cultura, percebemos que sua importância vai muito além da mesa de jantar. O sal tem sido um símbolo de poder, preservação e transformação, refletindo seu papel essencial tanto na vida prática quanto espiritual. Compreender esses aspectos históricos e culturais nos prepara para aprofundar nossa análise do sal na Bíblia e seu significado espiritual. Assim, vamos explorar como o sal é abordado nas Escrituras, revelando seu impacto em diversas narrativas bíblicas. No livro de Levítico, um dos livros fundamentais do Antigo Testamento, encontramos um detalhamento minucioso das leis e regulamentos que Deus deu aos israelitas por meio de Moisés. Estas leis visavam orientar o povo de Israel em diversos aspectos da vida, desde a adoração até a pureza moral e ritual.
Entre os detalhes dessas leis, um ponto crucial é o papel do sal nas ofertas de manjares. Levítico 2 é especificamente dedicado às ofertas de manjares, que eram ofertas não sangrentas, feitas de produtos agrícolas, como grãos e farinha. Estas ofertas representavam uma maneira de expressar gratidão e adoração a Deus, sendo uma parte importante do culto israelita. O capítulo estabelece que as ofertas de manjares deveriam ser preparadas com cuidado e conforme regras específicas dadas por Deus. A passagem-chave que nos interessa é Levítico 2:13, onde está escrito: toda oferta de manjares que ofereceres, temperarás com sal. Não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus de sobre a tua oferta. Com todas as tuas ofertas oferecerás sal. Esta instrução reflete a importância do sal como um elemento essencial nas ofertas de manjares. O sal, neste contexto, não era apenas um tempero comum, mas tinha um significado profundo e simbólico. No mundo antigo, o sal era amplamente reconhecido por suas propriedades de preservação. Ele impedia que alimentos se deteriorassem, um fator crucial em uma sociedade onde a conservação de alimentos era vital para a sobrevivência. Da mesma forma, o sal simbolizava a durabilidade e a preservação da aliança entre Deus e Israel. Ao exigir que o sal fosse incluído nas ofertas, Deus estava ressaltando que a aliança com seu povo era eterna e inalterável. Além disso, o sal também representava pureza e santidade. Sua presença nas ofertas servia como um lembrete de que as ofertas feitas a Deus deveriam ser feitas com um coração puro e sincero. A adição de sal indicava que a oferta era feita de acordo com as normas divinas, mantendo a santidade e o respeito devidos ao culto a Deus. Na prática, as ofertas de manjares eram preparadas de acordo com instruções específicas. Elas incluíam bolos ou grãos misturados com azeite e eram oferecidas no altar como um aroma agradável a Deus. O sal deveria ser misturado com essas ofertas, garantindo que eram apresentadas de maneira aceitável. A ausência de sal nas ofertas não era aceitável e era considerada uma violação das leis de Deus, mostrando a importância de seguir os detalhes das instruções divinas com precisão. Essa exigência também tinha implicações mais amplas para a vida religiosa dos israelitas. O sal nas ofertas simbolizava a permanência e a fidelidade da aliança de Deus com seu povo. A prática de oferecer sal com todas as ofertas não apenas garantiu a conformidade com as leis de adoração, mas também lembrou aos israelitas que a relação com Deus era algo de grande valor e continuidade. Do mesmo modo, no segundo livro de Crônicas 13:5, encontramos uma menção significativa ao sal no contexto de um pacto entre Deus e o povo de Israel. O versículo faz parte de uma narrativa mais ampla sobre a luta entre os reinos de Judá e Israel e a reafirmação da aliança divina. Para entender completamente a importância do sal nesse contexto, é essencial examinar o cenário histórico e as implicações desse pacto. O versículo 2, Crônicas 13:5 diz: Não vos sabeis vós que o Senhor Deus de Israel deu a Davi o reino sobre Israel para sempre, a ele e a seus filhos, por aliança de sal. Para apreciar o significado desta passagem, devemos considerar a situação política e espiritual de Israel na época. O contexto é a luta entre Abias, rei de Judá, e Jeroboão, rei de Israel. Abias era o sucessor de Roboão e, portanto, estava defendendo o reino de Judá contra o reino de Israel, que havia se separado e se tornado independente após a morte de Salomão. A disputa entre os dois reinos era não apenas política, mas também religiosa, refletindo a rivalidade entre as dinastias e a legitimidade da adoração ao Deus de Israel. No meio dessa rivalidade, Abias se levantou para afirmar a legitimidade do reino de Judá,
destacando que a aliança feita por Deus com Davi e seus descendentes era uma aliança de sal. Ele usou essa metáfora para demonstrar a solidez e a permanência da aliança divina. A aliança de sal era uma expressão que indicava a durabilidade e a irrevogabilidade do pacto entre Deus e a linhagem de Davi. O sal era um elemento muito valorizado na antiguidade por suas propriedades conservantes. A aliança de sal, portanto, representava um compromisso duradouro e inquebrantável. Abias estava afirmando que, assim como o sal preserva alimentos, a aliança de Deus com Davi e seus descendentes era imutável e garantiria a continuidade do reino de Judá. Ele argumentava que a separação e as disputas não alterariam o fato de que Deus havia estabelecido um pacto eterno com Davi e sua família. Portanto, o reino de Judá, representado por Abias, estava em conformidade com a vontade de Deus. Vários relatos de fé nos mostram como o sal tem sido utilizado em momentos de necessidade e transformação. Há histórias de pessoas que, em situações de desespero, usaram o sal em oração e viram mudanças surpreendentes acontecerem. Essas experiências não são apenas anedóticas, mas refletem a prática bíblica de usar o sal como um símbolo de cura e proteção, como no caso de Eliseu, que usou sal para purificar águas. Essa história registrada em 2 Reis 2, 21-22 é um relato poderoso da manifestação do poder de Deus por meio do profeta Eliseu, destacando a importância do sal como um veículo para essa manifestação. O contexto dessa passagem se insere em um momento crucial na vida de Eliseu e na história de Israel. Após a ascensão de Elias aos céus, Eliseu, seu sucessor, assumiu o papel de profeta principal. Eliseu estava agora encarregado de continuar a obra de Deus e de guiar o povo de Israel com sabedoria e poder divinos. Em um episódio notável, Eliseu se depara com uma situação que precisa de intervenção sobrenatural para resolver um problema que afetava a vida cotidiana da cidade de Jericó. O problema específico enfrentado pelos habitantes de Jericó era a qualidade da água da cidade. A Bíblia descreve a água como má e que estava causando esterilidade na terra, o que significa que a água não apenas era inadequada para o consumo, mas também estava impactando a fertilidade da terra, tornando-a estéril e incapaz de produzir frutos. Isso representa um grande desafio para a comunidade, pois a falta de água potável e de uma terra fértil ameaçava a sobrevivência e o bem-estar de todos. Eliseu, ao chegar a Jericó, é informado sobre o problema da água e decide tomar uma ação direta e simbólica para resolver a situação. Ele se dirige à fonte das águas da cidade e realiza um ato simples, porém carregado de significado espiritual. Ele lança sal na fonte. O sal, nesse contexto, não é apenas um elemento físico, mas um veículo para o poder de Deus. A ação de Eliseu foi orientada por uma palavra direta do Senhor, e ele a executa com a certeza de que Deus iria agir por meio desse ato. Ao lançar o sal na fonte, Eliseu declara: "Assim diz o Senhor, eu curei essas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade." Essa declaração revela a autoridade do profeta e a confirmação de que Deus estava intervindo para transformar a situação. O sal, então, torna-se um símbolo da purificação e da restauração que Deus estava prestes a realizar. O poder de Deus, manifestado por meio de Eliseu, faz com que as águas se tornem saudáveis e férteis novamente, trazendo uma mudança fundamental na vida da comunidade de Jericó. A cura das águas é um exemplo claro de como Deus usa meios simples para demonstrar seu poder e trazer soluções milagrosas para os problemas enfrentados pelo seu povo. Ao restaurar a qualidade da água, Deus não apenas resolve uma questão prática, mas também reafirma a sua soberania e a sua capacidade de transformar situações aparentemente impossíveis
em vitórias para os seus servos. Este episódio ilustra a confiança que Eliseu tinha na palavra de Deus e a forma como Deus pode usar elementos comuns, como o sal, para realizar seus propósitos e trazer soluções divinas para problemas humanos. O ato de Eliseu com o sal não é apenas uma demonstração de poder, mas um lembrete de que a intervenção divina pode acontecer de formas inesperadas e através de atos simples, mas cheios de significado espiritual. Além de seu uso físico, o sal possui um propósito espiritual significativo. Ele nos lembra da importância de manter a nossa fé viva e atuante, especialmente em tempos de provação. Em Mateus 5,13, Jesus diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Essa passagem de Mateus faz parte do Sermão do Monte, um dos ensinamentos mais significativos e profundos proferidos por Jesus Cristo. Este sermão, registrado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, contempla instruções e princípios morais que Jesus transmitiu aos seus discípulos e à multidão que o seguia. Neste contexto específico, Jesus utiliza a metáfora do sal para transmitir uma mensagem crucial sobre o papel dos seus seguidores no mundo. Ao chamar seus discípulos de sal da terra, Jesus está enfatizando a importância e o impacto que eles devem ter na sociedade. Ao usar essa metáfora, Jesus está chamando a atenção para a função vital que seus seguidores têm na preservação dos valores e princípios divinos na sociedade. Assim como o sal é essencial para manter os alimentos frescos e saborosos, os discípulos de Cristo são chamados a agir como preservadores da moralidade, da justiça e da verdade, influenciando positivamente o ambiente ao seu redor. A segunda parte da passagem, e se o sal for insípido, com que se há de salgar, faz uma reflexão crítica sobre a eficácia do sal em perder sua característica essencial. Na prática, o sal que perde seu sabor e eficácia não serve mais para o propósito para o qual foi criado. Da mesma forma, Jesus alerta que se seus seguidores não viverem de acordo com os princípios que ele ensina, eles perderão a sua eficácia e impacto no mundo. O sal insípido, ou seja, o sal que não tem sabor, é comparado a algo inútil que é jogado fora e pisado pelos homens. A perda da essência e da missão é uma advertência para que os discípulos permaneçam fiéis ao seu chamado e cumpram o propósito que Deus lhes deu. Portanto, essa passagem é uma poderosa exortação para que os seguidores de Jesus desempenhem um papel ativo e influente na sociedade, mantendo-se firmes na fé e nos princípios de Deus. Eles são chamados a ser agentes de mudança, trazendo luz e sabor à vida das pessoas ao seu redor, preservando o que é bom e verdadeiramente significativo. Se não cumprirem esse papel, sua influência será comprometida e eles perderão a capacidade de impactar positivamente o mundo. O ensino de Jesus, portanto, não é apenas uma descrição do papel do sal, mas um convite à reflexão sobre a importância de viver de forma autêntica e comprometida com os valores do reino de Deus. Um exemplo conhecido que demonstra a importância de se viver em conformidade com os princípios divinos é mencionado em Sofonias 2:9 e Deuteronômio 29:23, onde o sal é mencionado como um elemento que pode representar julgamento e destruição. Em Sofonias 2:9, encontramos a declaração: Portanto, como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, certamente Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, lugar de espinhos e poço de sal, e desolação para sempre. O remanescente do meu povo os despojará, e o restante da minha nação os herdará. Este versículo usa o sal como uma metáfora poderosa para a desolação e a condenação que virão sobre Moabe e Amon, duas nações que haviam se levantado contra Israel e que haviam se tornado símbolos de pecado e rebelião contra Deus.
Na antiguidade, o sal também tinha a conotação de algo que arruinava e tornava a terra estéril. A expressão poço de sal enfatiza a ideia de um lugar que se tornaria completamente inabitável e desolado, comparando a sorte futura dessas nações à destruição que se abateu sobre Sodoma e Gomorra. A utilização do sal em Sofonias destaca a gravidade do juízo divino. Como na história bíblica de Sodoma e Gomorra, onde o sal foi usado para simbolizar a destruição total das cidades, Gênesis 19:26, o sal aqui representa a irrevogável desolação que recairá sobre Moabe e Amon. A imagem do poço de sal serve para ilustrar a totalidade da devastação e a impossibilidade de restauração para essas nações que desafiavam as leis de Deus. Em Deuteronômio 29:23, o sal é mencionado em um contexto semelhante de maldição e destruição. Toda a terra será um deserto de enxofre e sal, e um lugar de desolação, sem que se semeie e sem que produza, e sem que em ela brote erva alguma, como aconteceu na destruição de Sodoma e Gomorra, Ádima e Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Este versículo descreve as consequências do desvio do caminho de Deus e da quebra do pacto feito com ele. O sal, junto com o enxofre, é apresentado como um símbolo de completa devastação e esterilidade, reforçando a ideia de que a terra se tornará um lugar infértil e amaldiçoado devido à desobediência e ao pecado. A referência a enxofre e sal conjura imagens de destruição total e irrevogável, enfatizando que a desobediência a Deus resulta em um estado de desolação comparável à destruição de cidades como Sodoma e Gomorra. O uso do sal neste contexto acentua a ideia de um juízo divino que transforma a terra em um deserto inóspito, incapaz de sustentar a vida. Portanto, em ambas as passagens, o sal é um poderoso símbolo de desolação e condenação, representando o resultado final do desvio da justiça divina e a total devastação que resulta da quebra dos mandamentos e pactos estabelecidos por Deus. E por falar em quebra dos mandamentos de Deus, lembremos o exemplo notável de desobediência, onde a esposa de Ló foi transformada em uma estátua de sal. Gênesis 19:26 cita: "E a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal." Para entender o contexto desta passagem, é essencial examinar o relato da destruição de Sodoma e Gomorra e a decisão divina de resgatar Ló e sua família. Sodoma e Gomorra eram cidades conhecidas por sua imoralidade e perversão. Deus, ao ver a extrema maldade e a falta de arrependimento, decidiu destruir essas cidades como um ato de justiça divina. Antes de realizar o juízo, Deus enviou 2 anjos para alertar Ló, um homem justo que vivia em Sodoma, sobre a iminente destruição. Ló, embora relutante e atônito com a notícia, recebeu a ordem de fugir com sua esposa e suas filhas para salvar suas vidas. Os anjos instruíram Ló e sua família a fugir da cidade e a não olhar para trás. Essa ordem era um comando claro e direto. Eles deveriam escapar sem hesitação e sem se permitir a contemplar a destruição que estava ocorrendo. O objetivo era garantir que sua fuga fosse completa e que não houvesse nenhuma tentação de retornar ou de olhar para o passado que Deus estava destruindo. No entanto, enquanto Ló e suas filhas fugiam, a esposa de Ló desobedeceu à ordem dos anjos e olhou para trás, em direção à cidade que estava sendo consumida pelas chamas e pelo enxofre. Esta ação de olhar para trás não foi um mero ato de curiosidade, mas um sinal de apego e de relutância em deixar para trás a vida e os bens que haviam sido conhecidos. Esse olhar para trás revelou um desejo inconsciente de retornar à antiga vida e à cidade que Deus estava condenando. Como resultado da sua desobediência, a esposa de Ló foi instantaneamente transformada em uma estátua de sal.
Este evento não é apenas um fato sobrenatural, mas uma expressão poderosa de uma lição espiritual. A transformação da esposa de Ló em uma estátua de sal serve como um aviso e um lembrete severo sobre as consequências da desobediência a Deus. A transformação em uma estátua de sal também simboliza a permanência do estado de desolação e a impossibilidade de retornar ao passado. Sua conversão em sal é uma representação física da sua escolha de não seguir completamente as instruções divinas e de ficar presa ao passado que Deus estava destruindo. É um lembrete de que não há espaço para ambiguidade ou hesitação quando se trata de obedecer a Deus e de seguir seus caminhos. A história da esposa de Ló, portanto, é uma lição sobre a importância da obediência total e da confiança em Deus. Ela nos mostra a necessidade de deixar para trás o que é condenado e de avançar com fé e determinação, sem olhar para trás. Essa narrativa também reflete a seriedade do julgamento divino e a importância de viver uma vida que é totalmente comprometida com os princípios e as instruções que Deus nos dá. O sal, em sua simplicidade, oferece aos fiéis uma rica tapeçaria de simbolismo espiritual e aplicação prática. Na Bíblia, o sal é usado para ilustrar o pacto de Deus com seu povo, a necessidade de pureza e a seriedade do julgamento divino. No entanto, é essencial lembrar que o verdadeiro poder do sal está na sua capacidade de ilustrar verdades mais profundas sobre nossa vida espiritual. Em Levítico, Deus manda que as ofertas sejam temperadas com sal como sinal de sua aliança eterna. Mas a ênfase real está na devoção genuína e na pureza do coração dos fiéis, não no elemento físico. O sal é uma metáfora para o compromisso sincero que devemos ter com Deus, mais do que um simples aditivo para nossas ofertas. Quando Eliseu utiliza o sal para curar as águas de Jericó, o sal não tem poder em si mesmo, é a palavra de Deus e a fé de Eliseu que trazem a cura. Isso nos ensina que o sal, como elemento, serve como um meio para um fim maior, que é a manifestação do poder divino e a obediência à vontade de Deus. A aplicação do sal em nossas vidas deve ser vista sob a luz da nossa fé e da oração. Em vez de focarmos na física do sal, devemos nos concentrar na espiritualidade que ele simboliza. A capacidade de Deus para transformar e purificar, assim como a necessidade de nossa fé para acessar essas bênçãos. Jesus, ao dizer que vós sois o sal da terra, em Mateus 5,13, nos chama a refletir sobre o impacto que nossa vida pode ter no mundo. O sal, neste contexto, simboliza a influência que os crentes devem exercer através de sua fé e boas obras. No entanto, a eficácia dessa influência não depende do sal físico, mas da integridade da nossa vida cristã. Nossa oração e a vivência da palavra de Deus são os verdadeiros agentes de transformação. O sal nos lembra da responsabilidade que temos de manter nossa fé viva e eficaz, para que possamos cumprir nosso papel como luz e sal na terra. Além disso, é importante lembrar que o sal, enquanto símbolo de aliança e pureza, destaca a importância de nossa relação com Deus. A oração, a adoração e a prática da palavra de Deus são o que realmente transforma e purifica nossas vidas. O sal, por si só, é apenas um elemento físico. O que realmente importa é a conexão espiritual que temos com Deus, manifestada através de nossa fé e obediência. Assim como o sal é essencial para o sabor dos alimentos, a oração e a fé são essenciais para a nossa vida espiritual e para a nossa capacidade de influenciar o mundo ao nosso redor. Em Efésios 6,12, Paulo lembra: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes.
Esta passagem nos lembra que a batalha espiritual é real e que, como cristãos, devemos estar preparados para enfrentá-la. O sal, quando usado em oração e consagração, pode ser uma expressão da nossa preparação para essa luta, simbolizando a nossa confiança na proteção divina. Muitos cristãos utilizam o sal para ungir portas e janelas, pedindo a Deus que abençoe e proteja o lar contra influências malignas. Essa prática é um reflexo da crença de que o sal, abençoado e usado com fé, pode criar um ambiente de proteção espiritual. A oração associada ao uso do sal é essencial para garantir que a prática seja espiritualmente significativa e eficaz. Além disso, a preparação espiritual é crucial para enfrentar ataques inimigos. Usar o sal como um símbolo de nossa fé e confiança em Deus pode ajudar a manter a mente focada e o coração fortalecido. As orações feitas antes de aplicar o sal podem incluir pedidos de proteção, sabedoria e discernimento, ajudando a alinhar a prática com a vontade de Deus. É uma forma de lembrar que a verdadeira proteção vem de nossa conexão com o Senhor e não apenas do uso do sal em si. Em resumo, o sal pode ser uma ferramenta valiosa na prática espiritual quando usado com entendimento e fé. O sal nos lembra da necessidade de manter nossa fé viva e ativa, mas é a oração constante e a crença sincera que nos permitem experimentar a plenitude das bênçãos de Deus. Em todas as nossas práticas e símbolos, devemos lembrar que o verdadeiro poder e significado vem da nossa conexão com Deus e não dos elementos físicos em si. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de clicar no like e deixar seu comentário. E para continuar nos assistindo, é só clicar em um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Obrigado por assistir, abraços e fique com Deus.